Fala pessoal, vamos para a mini aula de hoje então. Vamos falar então o que é swap. Tá? Aqui vamos entrar especificamente no que é swap de indexadores de renda fixa. Então, CDI, pré ou IPCA, tá? O swap, ele existe em swaps de vários tipos, né? Inclusive, acho que a maioria deve conhecer bastante quando a gente fala no jornal que o Banco Central está realizando swaps cambiais, né? Ou seja, ele troca o câmbio, faz um swap de dólar por real. Mas aqui, especificamente, a gente vai falar de swaps de renda fixa. Na essência, é a mesma coisa, só estou simplesmente trocando o indexador de um ativo. Então, é uma operação com derivativo, como a gente vai ver, que utiliza de contratos futuros, tá bom? Então vamos lá, a primeira definição. Então se trata de uma operação, né, onde o investidor ele troca um indexador por outro, tá? E tem também um valor pré-estabelecido por um período pré-determinado. Tá? Então, além desses dois indexadores, né, eu vou ter que também estabelecer um valor, que a gente vai ver aqui mais para frente, que a gente chama de notional, e também um período, ou seja, um vencimento. Tá? Então isso aqui permite ao investidor trocar um indexador de alguma aplicação, por exemplo, uma aplicação de renda fixa, sem ter que resgatar ou reaplicar. Ou seja, ele facilita também em questões de liquidez, que às vezes aquela aplicação não tem liquidez, e também, né, exclui a necessidade de você ter que pagar o imposto, ou seja, sair da aplicação para reaplicar, né? Também pode ser usado de forma meramente especulativa. Então, assim, não é porque eu quero trocar o meu CDB de 100% do CDI por uma taxa pré de 6,5%. É simplesmente eu quero especular. Eu acho que o 6,5% vai valer mais do que o 100% do CDI até o final do vencimento. Então, isso também ocorre, tá? Porém, né, o que é mais usado, o que é mais recomendado, principalmente para investidores pessoa física, é você ter o lastro da renda fixa, ou seja, simplesmente trocar o indexador de uma operação. Então, acho que vale dizer também que a operação de swap, tá? Qualquer operação de swap, ela é largamente utilizada por instituições financeiras e por fundos de investimento, tá? Então, geralmente são grandes investidores profissionais, então grandes fundos, né, que entendem muito bem dessa operação, né? E que geralmente conseguem um acesso, né, com as mesas, né, de derivativos, né, com os formadores de mercado para conseguir realizar esse tipo de operação, tá? Que também aqui vale dizer, não é um tipo de operação que você consegue realizar diretamente no mercado. Então o swap você vai depender obrigatoriamente, pelo menos por enquanto, da mesa de operações dos formadores de mercados da corretora. Então isso varia muito de corretora para corretora, né? Aqui especificamente, a gente está falando de uma operação que é possível de ser realizada através da corretora XP, tá? Também exige-se um mínimo alto e são carteiras aqui que no mínimo para você realizar um swap desse, o indicado é você ter um patrimônio de pelo menos 500 mil reais, tá? E o notional, que a gente chama que é o valor mínimo para você poder colocar em risco, é pelo menos 100 mil reais, tá? Pode até eventualmente conseguir um valor menor que esse, mas via de regra esse é um valor que estabelecem lá como 100 mil reais, tá? Então a função é você trocar esse indexador, né? A característica é que, como é feito via derivativo, você não existe o desembolso de caixa no momento em que ela é realizada, tá? Então simplesmente vai entrar lá dentro da aba de opções, né? Então você vai ver lá, poxa, um swap com ativo a tanto, passivo a tanto, um valor ou um notional de tanto. Só vai aparecer aquilo lá, né? E aquilo pode ser sendo ajustado financeiramente dentro da conta, mas você não vai ver uma grande aplicação lá, porque não é assim que acontece, tá? Então não exige esse desembolso de caixa no momento da montagem, a operação pode ser carregada até o vencimento ou realizar seu lucro-prejuízo antes, tá? Então assim, portanto, a operação chama margem. Apesar de você não ter o desembolso de caixa, obviamente você vai ter que ter um patrimônio, um bom lastro ali para poder deixar como garantia nesse tipo de operação, tá? Então aqui algumas nomenclaturas importantes, que a gente inclusive já usou algumas delas. Quando a gente fala de notional, é o valor do montante, né? Então, quero fazer um swap de onde eu vou ficar ativo, eu quero ficar em 120% do CDI, eu quero ficar passivo em 8% pré-fixado. Ok, mas você quer com qual valor? Eu quero fazer isso com uma base de 200 mil reais. Então esse vai ser o notional. Né? Então essa é uma informação bem importante. Então o ativo, como eu bem falei, é o indexador que vai remunerar. Então, ou seja, é a ponta que você aposta que vai render mais. Correto? E por outro lado, sempre vai ter um passivo. Então é um indexador que você acha que você vai conseguir bater esse custo, vamos dizer assim.
tá? Aqui a gente escreveu de um jeito que assim, o swap ele pode ser entendido como uma operação casada de empréstimo e aplicação simultânea, onde o custo do empréstimo é o passivo e a aplicação é o ativo. Então, ou seja, sempre quando eu monto o swap, é claro que eu acredito que a minha ponta ativa ela vai se valorizar, ela vai se mostrar mais rentável do que a parte passiva, né? É igual, por exemplo, quando eu pego um empréstimo para investir numa empresa, eu peguei um juros de 12% ao ano. Eu estou acreditando que a minha empresa vai entregar uma rentabilidade superior a 12% ao ano, né? Caso não, eu simplesmente não tomaria esse empréstimo para montar a empresa. Então o swap ele faz aqui em termos financeiros uma coisa parecida, tá? E aí no final da operação o investidor pode receber ou ter que pagar prejuízo, dependendo de qual indexador ficar maior, o ativo ou o passivo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, uma operação que pode ser realizada, né, mais ou menos nesses patamares, tá? Estamos aqui no início de maio de 2020. Então, vamos fazer uma operação de swap onde eu fico ativo 100% de CDI e pré 6,5% ao ano, né? Passivo. Então vamos lá, o meu notional é 100 mil nesse exemplo, o meu ativo, como eu já falei, 100% de CDI, o meu passivo é 6,5% ao ano. Vamos falar que a gente iniciou aqui em 4 de maio de 2020, vai vencer isso aqui em 2 de janeiro de 2025, e aqui a base de cálculo são os dias úteis. Então os dias úteis entre essas duas datas vão ser 1.266 dias úteis. Tá? Então aqui uma tabela mais para exemplificar. Então, vamos lá, se eu realizei essa operação, eu vou ter um passivo a 6,5. Então, um passivo acumulado durante esse período, 1.266 dias úteis, vai ser 37%. Isso aqui está arredondado, tá? Tem mais casas decimais aqui para trás, mas 37%, tá? E aí vamos lá, qual foi o meu ativo? Bom, eu não sei, mas vamos fazer aqui suposições. Então essa tabela aqui é uma tabela de cenários, tá? Então, bom, se chegar lá no final, depois dos 1.266 dias úteis, o meu ativo acumulou 20%, poxa, quer dizer que ao ano correspondeu a um CDI médio de 3,7% ao ano. Então, abaixo do meu passivo de 6,5%. Então, nesse caso aqui, eu tive um prejuízo de 17 mil reais, tá? E aí, claro, vocês veem aqui que a diferença sai do prejuízo e vai para o lucro quando ultrapassa exatamente o 6,5%. Então, 6,93% já é maior que o 6,5%, já começa a dar lucro. Se o CDI for para 10% ao ano, acumular 65% no período, eu vou ter um lucro dessa operação no final de 27 mil reais, tá? Então, bom, basicamente é isso. Então, de novo, não é uma operação tão simples, tá? É uma operação bastante técnica, então que geralmente não é tão facilmente entendido pela maioria dos investidores, mas aqui a gente tentou sintetizar da melhor forma possível, né, para fazer os investidores que queiram montar esse tipo de operação, para que eles consigam entender como é que ela funciona. Tá bom, pessoal? Obrigado.